Lucas 14, Bora! gente, preparem-se. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu. Olha que Jesus faz isso com constância. Que legal, né? Ele não recusava os convites, mas também ele ia sempre com uma palavra. Onde o observavam atentamente. Eles, vamos observar Jesus aqui com todo o poder que ele tem, né? Ah, e só um detalhe, Jesus é chamado por eles, nos registros oficiais dos judeus, na Talmud, como o curandeiro, tá? Ou o feiticeiro. E lá é dito que ele foi morto na Páscoa, né? Enforcado. Eu posso mostrar depois aí pra vocês, posso puxar e mostrar tudo isso. Me lembra? Vou colocar aqui, ó, de Jesus na Talmud. Jesus in the Talmud. Uhum. Mostro ele aqui na Wikipédia. É muito legal ver esse texto histórico aqui que tá lá registrado para eles. É assim, né? Então eles ficavam lá observando e dando nome. Para eles, Jesus era um feiticeiro. Estava ali um homem com um corpo muito inchado. Essa doença aqui é chamada de dropisia. Ela é assim, ó, gente. A pessoa que tem essa doença aqui enche o corpo, fica assim, ó. Você aperta, fica uma marca, fica inchada aqui, ó, tá vendo? Tadinha da pessoa, imagina, com isso aqui o tempo inteiro, a vida inteira, né? Terrível. Aí Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles idolatravam o sábado, né? Para eles o sábado era um deus. Por que o sábado era um dia de descanso? Por causa lá do passado, porque Deus descansou no sábado e também porque quando Moisés escreveu a lei, ele tinha tirado o povo do Egito. Eles eram escravos, eles nunca descansavam. Então precisou ser no forceps, né? Na marra. Gente, vocês vão descansar no sábado, é um dia de descanso. Era pro homem, era para beneficiar o homem, e não o homem pro sábado. E aí tudo se inverteu com o tempo. Eles passaram a idolatrar o sábado como se fosse um deus. Aí Jesus era o feiticeiro, o curandeiro, né? O que ele fazia era um poder, era um trabalho. Então ele está perguntando: eu posso realizar esse meu trabalho no sábado? Né? Uhum. Vocês que idolatram o sábado, onde no sábado não se pode trabalhar, né? Aí eles nada responderam. Ficaram com medo, né? Jesus todo sábio ali. Eles ficaram assim: pode ou não pode, gente? Quem que vai responder? Aí Jesus tocou no homem enfermo e o curou e o mandou embora. Graças a Deus por isso. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair no buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Aí ele pegou eles, né? Falaram: pois é, Aí né? ele apontou para a hipocrisia, né? Ele mostrou que eles trabalhavam, né? Então, por isso, muito normal que Jesus pudesse curar também, né? Não adianta nada você trabalhar e curar não pode, né? É, ele tá salvando, né? Ele tá salvando. Eles vinham de uma forma do tipo um trabalho, mas Jesus estava salvando. Era como se alguém tivesse caído num buraco. Lá tava num buraco espiritual de um problema ali que ela tava tendo. Aí Jesus, eu não posso fazer isso no sábado, tô fazendo bem, né? Qual de vocês, se o seu filho ou seu boi cair no buraco, não vai se apressar em tirá-lo de lá? Mesmo que seja sábado, pô, você não vai salvar um filho? Ah, não, ele tá no buraco ali, vamos deixar chegar no domingo para eu salvar ele. Não, isso é poder, isso é bênção, isso é bom. Isso você pode fazer no sábado. Você não poderia, sei lá, ficar trabalhando, né, etc. Agora fazer o bem pode. Mais uma vez, não puderam responder. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam. Aí beleza, encerrou essa história. Aí uma próxima, ainda ali naquele jantar. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho. Gente, esse conselho vale pra gente até hoje. Ele é muito, muito, muito importante e ele abre muitas coisas legais. Vocês vão ver, dá pra gente agir assim na prática e isso faz muito bem. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar um convidado, e se chegar algum convidado mais importante que você, né? Você vai lá e ocupa o melhor lugar, mas e vai que chega um convidado mais importante? Aí o anfitrião vai vir e vai dizer:
Dê o seu lugar a essa pessoa, né? Que é mais importante que você. E você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Né? Então, não vai ocupando o mais importante, né? Porque aí pode ser que você passe um constrangimento, né? Chega alguém mais importante que você tem que ir para trás. Ao invés disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: Amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Que dica, né? Jesus usou essa parábola porque no mundo antigo é, as pessoas disputavam o lugar à mesa porque a mesa era como se fosse um evento social, né? Quando eles iam para a mesa. E era cada lugar era de acordo com o status, não só o lugar, como também o tipo de comida, né? Dependendo do status social ali entre os fariseus, os mestres da lei, etc. e tal, era uma comida mais especial para algumas pessoas e lugares mais especiais. Então, entre eles disputavam os lugares mais especiais na mesa. Aí Jesus vem quebrar outra lei, né? Outro paradigma aí entre eles. Nossa, eu não sabia disso. Muito É. pertinente. Muito pertinente. E vale até hoje, né? A gente vai pro trabalho, Uhum. alguma coisa assim. Ou na própria igreja, a gente quer, às vezes, o lugar ali de honra. De jeito nenhum, seja o mais humilde, galera. Esse é o conselho do mestre, do homem todo-poderoso. Ele foi o mais humilde. Graças a Deus, o É. reino de Deus é assim. Ele não é dessa briga Verdade, de cara. egos, né? Não cabe todo mundo Uhum. no lugar mais importante. Vai ficar todo mundo lá disputando o mais importante. Você briga, odeia a outra pessoa por causa disso. Quebra isso, vai pro mais humilde. Deus vai te honrar. Inclusive, uma coisa que Jesus, ele nunca fala dele, né? Jesus, ele nunca fala, eu sou isso, eu sou aquilo. A única coisa que ele fala é que ele é manso e humilde de coração. Então, uma grande lição para gente. É, uma grande lição. E aí ele completa, né? O que vai acontecer com os humildes? Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se Humilhado, humilham serão exaltados. exaltado. Meu Deus. Tá aqui, Muito bom. gente, esse versículo que a gente ouve. Tá aqui, Lucas 14:11. Seguindo. Próxima história. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: Quando você oferecer um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, porque eles poderão te retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Ao invés disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Gente, quem faz isso? Sinceramente. Mas isso aqui, só para entender, isso é para nossa vida ou é lá para aquele momento lá? Total para nossa vida. Para a Na gente minha convidar, opinião. para a gente convidar, tipo, esses, tipo, né, tipo, pobres, aleijados, coxos, tipo assim, só para eu entender assim, né? Porque eu já botei, só para trazer aqui, eu já botei muitas pessoas dentro da minha casa para sentar à mesa. Eu sou muito assim, né? Comunicativa, enfim, receptiva. Já tive muita gente, como também já perdi muita gente, entendeu? Uhum. E aí, essa palavra aqui, por exemplo, né? Quando você. Eu vou ler como é que está na minha Bíblia. Claro, por Posso favor. ler aqui? Oh, com Não é certeza. minha, né? É de adolescente, é da minha filha. Top. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Uhum. É para trazer esse tipo de pessoa para dentro da nossa casa? Cara, eu entendo que sim. E ele vai dizer que recompensa você vai ter. Quando a gente traz a galera que pode chamar a gente também, essa acaba sendo a nossa recompensa, nosso networking, né? Faz amizade com alguém, pá. Aí a pessoa chama a gente também, boa. Aí é isso, nossa sociedade. Quem que convida cego? Quem que convida manco? Quem que convida a pessoa com necessidade? Essas pessoas não recebem Uhum. um convite. E aí o que ele fala? Eu Assim. entendo, eu entendo que Jesus ele está também quebrando o paradigma do seguinte: a gente não tem que ter interesse, sabe? Uhum. Tipo, convidar as Sim. pessoas por conta de interesse social. Conveniência, né? Eu vou convidar o fulano porque o fulano é pastor, ele
ele pode me colocar em tal lugar, em tal. Sim. Eu vou convidar o fulano, sabe? Assim, a gente tem que convidar as pessoas para poder abençoá-las, para poder compartilhar vida, para poder trocar, para poder viver vida na vida mesmo, sabe? Não, porque Independente. Pode falar, Mariana, desculpa. Não, só isso mesmo, independente da pessoa ter um status social elevado, porque nessa época eles faziam isso, né? Eles queriam lugar na mesa de pessoas importantes, disputavam isso e tudo mais. Então, Jesus veio para quebrar isso. Então, independente do status social da pessoa, você convidar quem, de fato, não vai te retribuir nada aqui nessa terra, né? Na verdade, de quem Deus tocar o teu coração, né? Porque Isso, eu tô falando exatamente. isso? Eu já, tipo, tenho 12 anos de evangelho. Muitas pessoas, quando eu era casada, sou divorciada, né? Quando eu era casada, já passaram pela minha mesa, eu já sentei, já ajudei. Mas, assim, é um desabafo também, né, gente? E aí eu tenho aprendido, né? Não sei se eu estou errada, se eu estou certa, enfim, que, assim, a nossa casa é um lugar santo, né? Então, assim, é um pedaço do céu que a gente nem pode colocar todo mundo dentro. Porque, assim, eu sou muito boba, desculpa a expressão, né? Acho que todo mundo é meu amigo, eu confio em todo mundo, acho que, né? E não é bem assim, porque eu tenho isso comigo, né? Como eu falei com vocês, eu tenho esse chamado de evangelizar, eu trago, não sou uma menina que era usuária de droga, eu trouxe aqui para casa, ela fez faxina, ela não sei o quê, aí ela começou a questionar as coisas que eu tinha, sabe? Eu não achei isso legal. Então, foi uma coisa que, tipo assim, me incomodou, entendeu? Tem que ter um pouco de sabedoria, sim, até porque é Discernimento, perigoso, né? né? Discernimento. Até porque é perigoso você é uma mulher sozinha. Infelizmente, o mundo jaz o maligno, né? Então, as pessoas podem até ver o que você tem aí, pode passar informação para outras pessoas, pode observar sua rotina, fazer até uma maldade, entendeu? Então, realmente tem que agir com sabedoria e talvez você pode até ajudar, mas não precisa pôr dentro da sua casa. O mundo de hoje é diferente do mundo antigo, né? Então, hoje a gente tem que ser mais atento, astuto, né? Jesus mesmo fala que a gente tem que ser... Como é que é aquele versículo? Não sei se vocês lembram, que a gente tem que ser astuto como uma serpente, né? Não é isso que Jesus Pro fala? mal a gente tem que ser. Tem que estar esperto, né? Como uma serpente, e pro bem a gente ser inocente como uma lebre. Deixa eu pesquisar aqui. Eu também gosto, Suelen, de abrir a minha casa, sabe? A gente gosta de receber pessoas aqui. Só que, infelizmente, hoje em dia a gente tem que ter discernimento, né? E nem Nossa, todo mundo a gente pode fazer isso, infelizmente. Mas você pode ajudar de outras formas, igual você falou. Você pode levar um prato de comida, você pode dar um dinheiro para a pessoa se você sentir vontade, se você achar que pode. Orientar, chamar para a igreja, falar de Jesus, né? Tem sim, diversas sim. maneiras de se ajudar. Não, só coloquei isso porque no texto fala sobre isso, né, Dia? Mas quando você der uma festa, convide os pobres, porque não é isso que acontece hoje, né? Na palavra está escrito aqui, mas não é o que acontece. Desculpa, a gente tem pastor que só, não estou falando que é o nosso pastor, que só anda com gente que tem Hilux, que tem terreno, que tem, entendeu? Desculpa o desabafo, mas é verdade, né? Pô, você tem total razão. Total. É o mesmo Total. mundo lá, ele tem várias semelhanças com hoje em dia. São os Por pecados exemplo, capitais, né? trazendo para nossa realidade, por exemplo, a realidade de igreja, por exemplo. Com quem que você vai fazer amizade na igreja? Você fazer amizade com todo mundo. Você fazer amizade principalmente com quem está chegando, você tentar aproximar aquela pessoa do grupo, você não ficar preocupado em querer fazer amizade só com quem é alguma coisa, que tem algum status, Sim, tipo com assim, certeza. entendeu? Com quem é É mais cheiroso. ou menos isso. Hã? Com quem é cheiroso. Vamos também na pessoa que não tá muito cheirosinha. Com o pedidinho também. Ó, que ele escreve isso aqui, ó. Eu estou os enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, é isso. Então a gente tem que estar esperto, Ok, esse mas versículo. Mateus 10, 16. O que eu entendo ali é o seguinte: a gente dá para quem não pode dar nada em troca, a gente acumula recompensas no céu.
a gente pensar, dar para quem a gente vai conseguir de volta, são recompensas terrenas, né? E o mundo costuma operar pelo imediatismo, né? Pelas recompensas terrenas. E aí Jesus sempre fala pra gente ir além, pra gente não ficar esperando daqui, né? As coisas. Ele vai ter esse padrão para outras coisas também. Ele vai falar, pô, vai amar seu amigo? Isso até a pessoa pior do mundo faz. Ela ama os próprios amigos ali, o conchavo dele, os... enfim. Quem é problemático também ama quem tá junto ali nos problemas. Agora, ama seu inimigo, vai além, né? E aí vale para todas essas coisas. Aqui no caso não são inimigos, mas no networking, né? Na hora de fazer conexões, que nem a Mari disse. E mesmo na hora de ser generoso, na hora de, pô, vou ter lá o convívio lá em casa, só vou chamar a galera que eu acho que eu me conecto. Pô, não, chama os irmãos Não, aí que Deus estiver claro. colocando no caminho. Sim. E às vezes essa questão do banquete, pô, a gente pode se juntar, nós 4, nós 5 aí com a Elisa, fazer algo pra galera, né? Aí a gente pode fazer na rua, enfim. É isso, mas a gente ir além do que vai trazer recompensa pra gente aqui terrena, né? O reino de Jesus é A do gente pode céu. trazer isso para vários aspectos da vida. A gente, às vezes, vai conversar com alguém, não conversar só com quem a gente tem afinidade, sabe? Às vezes, a gente tem essa tendência, né? Buscar uma pessoa nada a ver para conversar, trocar uma ideia que você, às vezes, nem teria afinidade. Convidar pessoas, às vezes, assim, nossa realidade. Chamar o porteiro, chamar a funcionária ali que a gente encontra todo dia no mercado, sabe? Não só a coleguinha que está na praia, ou que está lá no curso, ou que está na aula com a gente. É olhar para todo mundo. Acho que é isso. Verdade. A Jaque pode falar com propriedade, porque a mãe dela perdeu a visão. E Jaque, a sua mãe, ela é muito convidada para os locais ou não? Às vezes ela é super gente boa e a galera convida ela geral. Ou não. Realmente, sim, é muito difícil, né? Tirando o pessoal da família, os amigos mais chegados, é difícil realmente chamar, né? Porque rola uma deficiência, entendeu? Aí tem tudo aquilo, tem que acompanhar, como é que se fala, no banheiro, levar, apesar de ser muito independente, mas realmente as pessoas não chamam muito, entendeu? Não é assim, entendeu? Então, Ou então, é o que vocês falam, parece que esse pessoal que tem alguma deficiência, alguma coisa, eles ficam à parte, né, da sociedade, entendeu? E a gente tem que dar amor, como é que se fala? é, Assim, fazer o que Jesus falou, entendeu? Não fazer mesmo acepção, entendeu? Das pessoas, poder realmente estar com ele. Porque Jesus era amigo de pecador, entendeu? é, Jesus andava ali no meio de todos, entendeu? é, Mas, infelizmente, hoje, realmente, as pessoas procuram muito ver o seu lado, entendeu? Andar com pessoas que sempre esse network, né, que é tão falado, né? network. Network, entendeu? É o repó, né? Repó, né? É, Entendeu? De você poder, como fala, sempre procurando isso e vendo numa amizade, qualquer coisa, o que você pode lucrar com isso, ganhar, entendeu? ai, Assim, ai, ai. as pessoas estão muito assim, realmente é difícil, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar sempre se policiando. E até mesmo na igreja, existem pessoas que ainda precisam ser tratadas nessas áreas, entendeu? Pô, Então, Sim, incluindo realmente eu, é, incluindo eu. é complicado, Nós entendeu? Mas todos. eu, nós mas, Isso aqui é todos. para gente. mas eu concordo realmente, a nossa casa, você não deve abrir ela para qualquer pessoa. A gente tem que orar e despedir assim, a direção, porque realmente tem pessoas que quando entram, você deve sentir isso, parece que o ambiente muda, fica mais pesado, Nossa, nesse pesado. sentido. Total. Aí, assim, mas só se Deus falar realmente, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, tudo a gente tem que perguntar para Deus, né? Até o simples café ou a simples roupa, né? Entendeu? Ele é um pai que gosta das pequenas coisas, entendeu? É É. isso. Aí, sua mãe tá convidada então aqui pra casa, hein? Traz ela. Vamos tomar café. Quer dizer, convidada assim, desse jeito tosco Café. meu, né? Tá convidada, não tem nem data, mas amor, vamos fazer um convite aí real, oficial pra. Vamos. Pô, vamos colar Vamos ver junto se a gente. direto, inclusive. Quebrar Quando esses acabar aqui a paradigmas. leitura, quando acabar aqui a leitura, vamos ver se a gente combina alguma coisa de fato. Não ficar só no vamos combinar e não acaba não combinando, né? Também Mas acho, isso, só mas isso acho. aí, isso aí já é promessa. Cada livro que a gente acabar, nós vamos celebrar. Isso aí Não, não isso tem como. aí já está marcado.
Tá bom. Beleza. Bem, bora seguir. Então, olha o que como Jesus termina, né? Ele fala assim: assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam te retribuir. Essa é a grande chave da parada aqui, o grande negócio, a grande lição, a moral aqui da história. Aham. Aí, ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Veio um homem cheio da unção aqui e disse isso. Aí Jesus Sabe uma responde. coisa interessante? Na época de Jesus, e ele fala muito isso, né? E as pessoas ricas e poderosas dessa época rejeitaram o convite de Jesus, né? Da salvação. E quem aceitou, a maioria das pessoas que aceitaram eram as pessoas pobres. Elas estavam mais receptivas, né? Na época. Ontem eu tava vendo isso aí, o Rodrigo Silva tava falando sobre por que pediram para soltar Barrabás, né, em vez de Jesus. E que são duas povos ali diferentes, né? Era a galera humilde lá, exaltando Jesus. Osana nas alturas quando ele entra. E depois, quando tem aquele alvoroço, já é a elite ali, né? Pedir, não, crucifica, tal. E é isso, né? Então, pô, bem-aventurados essa galera humilde aí, de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Já é o reino dos céus deles, né? Eles já viveram aqui na terra. Mas aí os muito bons, os homens que confiam na própria força, com a grana, acham que dependem de si mesmos e rejeitam a palavra de Deus. É isso. Eles que perdem, né? Ok, vamos, misericórdia, Deus, que a gente não seja assim. Amém. Aí então, o amigo fala isso, né? Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. E Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Esse caso aqui, gente, aí ele está falando sobre o reino de Deus, ele não está falando sobre uma ação prática nossa, tá? Vocês vão ver que aqui é diferente a intenção do texto. E fica claro o porquê. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso ir inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Isso aqui tem tudo a ver com o que a Mari falou, né? De rejeitar o convite. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Aí ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Oh, glória a Deus por isso. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Então o que ele está falando aqui? Gente, são 2 fases. Uma é ser convidado, 2 etapas. A outra é aceitar o convite. Então, a priori, ele fez o convite ali para os judeus, tratou aquele povo, etc. Nem todos aceitaram. Aí ele estendeu esse convite para os gentios. Os judeus é que era para estender esse convite para os gentios. Eles tinham essa missão. Só que eles interpretaram errado. Jesus veio e eles crucificaram Jesus. Aí os apóstolos seguiram com essa missão, né? Levaram para os gentios. E aí hoje em dia está aberto. Graças a Deus o reino é chegado e é para todos nós. Pessoas são chamadas, nem todas aceitam. Que a gente esteja no grupo dos que são chamados e aceitam. E que estão prontos. Numa outra parábola ele fala que é a mesma história, bem parecida, né? E aí quando chega lá e começa a festa, tem um cara que não tá com a roupa de festa apropriada. Aí ele manda o cara pro inferno. Eu tô rindo porque, tipo, você não espera essa atitude, né? Você fala, pô, Jesus, ele vai falar, ô, vem aqui, me dá um abraço. Mas a gente tem que estar pronto, aquele negócio das lamparinas estarem acesas, né? A noiva está pronta, que a Jaque sempre fala. A gente tem que estar preparado, se adornando, né? A gente não sabe quando Jesus vem. Então é aceitar o convite e estar pronto para recebê-lo. A nossa vida pode acabar assim, ó,
A gente não sabe se Jesus vai voltar daqui a mais 5.000 anos, mas ele pode voltar amanhã pra gente. Então, a gente tem que estar pronto. Vamos fazer a nossa parte. Aceitar o convite e estar preparado. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou pra, uma grande multidão seguia Jesus, e aí Jesus se voltou para ela e disse: olha, gente, aqui ele vai falar o tamanho do que quer dizer seguir Jesus e como que a gente deve se planejar para isso. Isso aqui é muito bizarro, muito forte, né? Se alguém que me segue amar o pai e a mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uou! É verdade, ele falou isso, gente. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Tá achando que é o quê? Que é fácil? Que é moleza? Senta no pudim. Quem começa a construir uma torre... Quem que começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Aceitar o evangelho não é cor de rosas, não. Ele tá falando, ó, tem que se preparar, planejar. Será que eu consigo? Porque olha o tamanho desse sacrifício, né? Assim, gente, é um sacrifício que não é o fim do mundo também. É só amar Jesus acima. Não precisa deixar de amar os demais. Mas você não pode ir nada dos outros. Você está aceitando Jesus, quer ser discípulo dele? Se seu pai falar uma coisa diferente do que Jesus diz, você tem que negar o seu pai e falar, não, Jesus primeiro. Se sua mãe fizer alguma coisa diferente, tentar te afastar da igreja, tentar te afastar de Jesus, não, Jesus primeiro. A mesma coisa com os filhos. Como é difícil, né, com os filhos. Muita gente idolatra os filhos. A gente ainda não tem filhos, não sabe como que é esse sentimento, mas Jesus primeiro. A minha esposa, Jesus primeiro. Se ela me afastar de Jesus e vice-versa, Jesus primeiro. Pois... É importante, né? Você tem que amar a sua esposa através de Deus, entendeu? Porque senão não flui como é que se fala as coisas. E assim, Jesus tem que estar realmente na frente, porque a gente fica tão preocupado. Às vezes as pessoas falam assim, não tenho tempo disso, daquilo. Cara, eu acho isso uma mentira, entendeu? Assim, a gente tem tempo para tudo, cara. Também acho, concordo. Se você se policiar, é só questão de você priorizar as coisas na sua vida, entendeu? Então, assim, fala, Deus! Ela tá totalmente certa. Porque assim, é verdade, cara. Eu tenho tempo para poder fazer minha atividade, eu tenho tempo para estar aqui, eu tenho tempo para passar com a cachorra, eu tenho que ter tempo para estar com o meu pai no secreto, entendeu? Então, assim, cara, às vezes, não desmerecendo ninguém, não tenho tempo, a vida é muito corrida, corre. Mas você consegue sim. E, em primeiro lugar, tem que ter tempo para o nosso Deus, para ele poder falar com a gente, entendeu? E depois ter tempo também para as pessoas poder, como é que se fala? Porque Jesus, cara, ele tinha um momento dele de ficar sozinho com o pai, mas ele estava com as pessoas. Ele deixava ser tocado, entendeu? Tudo. E às vezes a gente fala assim, meu pai, minha mãe, mas, cara, a gente tem que ver que Jesus é o centro, entendeu? E ele não dá nada do que a gente não possa suportar, entendeu? Exato. Ainda que meu pai, minha mãe me deixassem, ele vai estar comigo. Uma coisa ele prometeu, cara, que ele vai estar com a gente todos os dias, até a gente ou ser arrebatado, entendeu? Ou ele voltar. Ele está ali, entendeu? A gente pode estar sentindo, não estar sentindo, mas ele está ali no dia bom e no dia ruim também. Ele está ali sempre do nosso lado. Parênteses, sobre tudo que você falou que foi perfeito. Essa questão do tempo é prioridade, né? Uma coisa que ajuda a nossa mente a ser corrigida é a gente trocar essa frase de não tenho tempo para não é minha prioridade. Pronto. Caraca, falou tudo. Eu ia falar isso agora. Né? Prioridade. Eu falo até demais. O convite, né, da conversão devia vir com esse pacote, né? Porque ele fala assim, quem que começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Né? Quem que vai ser convertido sem calcular direitinho o que isso quer dizer, né? Converter o caminho para o Senhor, aceitar Jesus. Pois, se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele. Dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Isso acontece. Virou crente, aí tá todo fervoroso. Aí depois, não, voltou pra nós. Vem, vamos lá. Vamos causar juntos.
né? Então entender o que isso quer dizer, né? Converter o caminho, o que é bom, o caminho perfeito e agradável. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar o de 20.000 que vem contra ele. E se concluir que não, né, que não consegue derrotar, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo ainda está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Abrir mão, né, de colocar em primeiro lugar, né? Nada mais pode ser primeiro lugar. Isso quer dizer ser discípulo de Jesus. Jesus em primeiro lugar, a partir dele o reino, a partir dele, né, a partir das coisas do reino em primeiro lugar. Aquelas coisas outras lá vão ser acrescentadas. E é isso, a gente carrega a nossa cruz e vamos para cima. Bom demais, né? O sal é Você tá em bom. qual, ô, Daniel, você tem qual versículo? Agora é o 34, que ele era o 34, 33. tá. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Né? Então, uma vez que você aceita, né? É bom que você vá até o fim. O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, vamos aceitar Jesus? O que isso quer dizer? Quer ser discípulo de Jesus? O que isso quer dizer? Se você entrar nessa e você desistir, chance é de que você vai desistir para sempre, né? Você vai perder esse seu sabor. Então, vai com tudo, mergulha e isso vai ser bênção na sua vida. Mas saiba que a partir daí suas prioridades não serão mais as suas prioridades. Jesus tem que ser a sua prioridade. Isso é ser verdadeiramente discípulo de Jesus, acima de pai, mãe, filho, esposa, coisas materiais, tudo mais. E isso é bênção. Isso é bênção. Escolha de Jesus nos deixa sem escolha. Acabou as saídas. A gente tem que estar com ele, entendeu? Até o fim, entendeu? A gente tem que pensar que, cara, a gente vai viver na eternidade. A gente não tem noção do que é isso, né? Não vai ter fim. Não vai ter fim. E é aquilo que eu procuro colocar sempre na minha mente. Cara, Deus tem tudo. Ele tem tudo. E ele só quer da gente adoração. Ele colocou a imagem dele na gente. A gente foi feita a imagem e semelhança de Deus. A gente tem que adorar a Deus, por quê? Porque o que a gente adora, a gente vai se tornando. Se você adora dinheiro, tu vira como é que se fala? O quê? Vai ficar pão duro, né? Mão de vaca. Se você adora ídolos, tu vai virar idólatra. Quando você procura adorar o seu pai, tu vai se tornar o quê? Uma cópia de Jesus, né? Semelhante a ele, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre buscando isso. É difícil? É difícil. Mas a gente tem irmãos para poder ajudar na caminhada. E Jesus também, ele vai estar assim. Tem que pedir mesmo, entendeu? Esse aqui são os 7 pecados capitais. Eles que a gente costuma, são as armadilhas do demônio, né? Eles que costumam ser nossa pedra de tropeço. É bom a gente identificar quais são os nossos para a gente estar esperto de como Satanás joga contra a gente. Satanás é o acusador. Ele tem um ponto, ele tem uma tese de doutorado aí para provar. Que a gente, sem a plena certeza aí da presença de Deus, a gente vai ser egoísta e vai ficar pensando nessas coisinhas aqui ao invés de buscar ele. Mas aí Jesus vem e aproxima a gente cada vez mais do Pai. A gente tem que andar pelo caminho dele, né? O caminho de discípulo. E aí, o que são as coisas que tentam fazer a gente tropeçar? Inveja. Pensa aí com você se você tem esse sentimento. Ora para Deus, para você ser cheio do Espírito Santo e para você ser purificado. É igual um copinho sujo de lama. Que a água do Espírito Santo, aquela água pura e boa, ela encha você e você fique com um copinho puro, sem esses sentimentos de inveja. Ira. Pensa aí com você, fico me irando, perco a paciência, maltrato os outros. É Jesus em primeiro lugar, não é seus sentimentos, né? Quer ser discípulo de Jesus? Deixa a ira de lado, joga lá fora. Não maltrata o irmão por causa disso aqui, não. Isso aqui é uma armadilha de Satanás. Soberba, a soberba aqui é o orgulho, né? Orgulho, soberba, né? Então você é orgulhoso, tem dificuldade, não consegue pedir perdão. Acha que tá sempre certo, é o dono da razão. Porque às vezes, olha como Satanás
trabalha, né? Deus deu um talento, você é inteligente, você tem a capacidade de pensar bastante coisa. E aí ele começa a fazer sua mente pensar que você não tá errado, com um monte de justificativas, você não consegue se perceber. Cuidado, que você é o melhor, que você é o maioral. Isso aqui é armadilha. Maldito é o homem que confia na força do próprio homem. Isso aqui é uma armadilha, esse orgulho. Soberba e orgulho é a mesma coisa, orgulho. Avareza, ganância, é o que a Jaque falou. Você se torna um pão duro. Você vive em função do dinheiro. Isso aqui quer te roubar. Todos esses querem só fazer você desperdiçar sua vida. Você passar pela sua uma chance de jogar essa vida onde a gente não tem aquela certeza plena, né? A presença plena de Deus pra gente falar, cara, é inegável. Se Deus estivesse aqui presente, quem ia negar? Todo mundo ia... Esse deve ter sido a argumentação lá de Satanás com Deus. Pô, é óbvio, né? Todo mundo te adora, tá todo mundo aqui te vendo. Ele criou esse mundo aqui, ó, separado pra gente passar por esse teste. Essa é a nossa chance. De Satanás quer que a gente desperdice nessas coisas. No dinheiro, que nem a Jaque falou, é um senhor lá que tá na Bíblia. Não pode ter dois senhores. É Deus ou a grana. Se a grana tá sendo seu Deus, cara, isso aqui é uma armadilha do diabo. Repreende isso, ora, pede ajuda de Deus pra não acontecer. A preguiça. Gente, esse aqui é um demônio bem pequenininho. É muito difícil de ver ele. E ele acontece. E ele é maldito. Tá? Eu tenho problema com ele. Para algumas coisas. Eu tinha aquela questão de não servir, de querer fizessem as coisas para mim, etc. Eu tô vencendo isso, gente. Isso faz um bem danado. Fazer pros outros, trabalhar, tal, etc. Orar quando você tá cansado. Levantar, a gente tá aqui, galera. A gente tá vencendo essa porcaria dessa preguiça. Isso aqui é um mal. Amém. Verdade. Matar ele. Luxúria. Isso aqui no Rio de Janeiro é tão pesado. Tão pesado. A cultura da pornografia, né? Os biquínis, fio dental. Mano, é difícil. A gente vai nessa praia aí, as meninas tão nuas, né? Pô, isso aqui é Satanás tentando, né? A gente ficar... cobiçar a mulher do próximo. É uma cultura que ela é demoníaca, né? Ela quer tirar a gente do propósito. Os desejos da carne, muita deturpação. A gente tem que tomar cuidado. E olha a loucura que leva, né? O cara assiste um monte de pornografia, vê os outros fazendo sexo, começa a ter mais prazer em ver os outros fazendo sexo do que fazer sexo. Aí ele chama alguém para sua relação, para fazer um sexo a 3. O que aconteceu, né? Passou notícia aí recente. O cara vai e mata. Depois termina ali, né? Aquela questão carnal. Foi e matou o maluco. Isso, se eu não me engano, aconteceu 2 vezes. Recente. Sexo a 3. Aí o cara vai lá e mata o maluco que ele chamou pra vir fazer sexo com a mina dele. Por que ele chamou pra fazer sexo com a mina dele? Porque ele tá doido. Por causa da pornografia. Isso aqui é muito sutil. E hoje em dia tá aqui, ó, na palma da mão. Para os homens a pornografia é bem visual, para as mulheres é uma questão mais de imaginação. Então tem livros, né, de pornografia, tal, etc. Livros que nem aquele os 70 tons de cinza. Essas coisas são para ir deturpando a perfeição do amor no relacionamento. Essa é a coisa mais preciosa que a gente pode dar, né, para o nosso cônjuge. E aí Satanás quer usar isso da maneira mais banal. Ah, não, é privação, tô tirando sua liberdade, não cai nessa, faz sexo com todo mundo. Mano, isso aí só traz problema. E aí a gula, isso aqui é problema dos crentes. Nós crentes, né, a gente se priva de muita coisa e aí sublima na gula muitas vezes, né. E essa gula pode ser por outras coisas, que nem vícios, tal, etc. Aqui é complicado. Então esses aqui são as armadilhas. Eles querem que essas coisas sejam nossos deuses, né? E olha como o carnaval é interessante. O carnaval tem gula, tem luxúria, tem preguiça, tem soberba, tem avareza, tem inveja. O carnaval é repleto disso aqui. O carnaval é a festa da carne, né? Total. Temos que estar espertos, galera. Isso aqui ajuda muito a gente a saber quais são os nossos calcanhar de Aquiles, né? Vamos fugir dessa parada. É isso. Para terminar aqui então, né? Jesus na Talmud. Olha ele aqui, ó. Ele é citado aqui, ó. Esse é o livro dos caras, lá dos judeus, ó. Aqui são as versões, tá? São as versões. Aqui tá falando sobre a execução, a passagem da execução.
Então, ó, na véspera de Páscoa, eles enforcaram Jesus de Nazaré. Tá escrito lá, tá? Jesus é histórico. Quem fala que Jesus não existiu, a pessoa tá ficando doida. Isso aí não existe dúvida que Jesus existiu. Às vezes, o que os judeus discutem? Ah, que Jesus não era o Messias. Porque eles ainda esperam aquele general lá que vai colocar paz no mundo na marra, né? Eles estão totalmente equivocados na nossa concepção como cristão. Aí outra versão. Na véspera de Páscoa eles enforcaram e aí o nome é apagado. Por que o nome está apagado aqui? Por censura da Igreja Católica. A Igreja Católica, não, você não pode falar isso. Quando a Igreja Católica pegou força, quis apagar os registros. Isso aqui é registro histórico que prova a existência de Jesus, eles apagaram o nome. Aí aqui, ó, no sábado, na véspera de Páscoa, eles enforcaram Jesus de Nazaré. Na véspera de Páscoa, enforcaram Jesus de Nazaré. Na véspera de Páscoa, enforcaram. Aí não fala o nome, tá não legível. Na véspera de Páscoa, enforcaram, não tá legível o nome. E aqui a passagem inteira foi deletada por censura. Aqui tem outra passagem, que é sobre a punição na próxima vida, né? Ele foi e trouxe Jesus de Nazaré. Ele foi e trouxe Jesus. Ele foi e trouxe Jesus. Ele foi e trouxe, aí o nome está apagado. Ele foi e trouxe os pecadores de Israel. E aqui a outra é sobre os discípulos de Jesus. E é no Sinédrio. Jesus de Nazaré tinha 5 discípulos. Jesus de Nazaré tinha cinco discípulos. Jesus de Nazaré tinha 5 discípulos. Aí o nome não legível tinha 5 discípulos. Tá, então a gente tinha começado, né? Eu falei que ia mostrar pra vocês. Então aqui estão algumas evidências aí do Jesus histórico. Beleza? Ah, eu não lembro onde que chamavam ele de sorcerer. Que eu falei que eu chamava ele de mago, né? Mas eram 5 discípulos mesmo? Não, isso é como eles viam, né? É como eles viam, né? Jesus tem os discípulos que se chamaram discípulos de Jesus, né? E que Jesus chamou eles de discípulos. É que eles diminuíram a história. Eles queriam que aquela história não fosse verdade. Aí provavelmente eles viam os mais próximos e falavam, esses são os discípulos. Mas, pô, ele tinha, né? Mandou 72 lá naquela outra passagem que a gente tinha visto. Ele tinha os 12 apóstolos. Depois ele tinha os 72 discípulos. Ele tinha todo o grupo de mulheres que eram discípulos também, né? E que financiavam o ministério dele. Então, era muito maior. Só que eles queriam fingir que nada daquilo estava acontecendo para eles terem razão. Senão, como eles iam ter razão, né? Eles iam estar negando aí o Messias. Então eles colocavam sorcerer, quer dizer mago aqui, ó. Mago ou feiticeiro. Um feiticeiro com discípulos. Tá bom? Então é isso. Eles viam dessa forma aí. Lembra lá no começo da história? Eles ficaram observando Jesus? Era esse Jesus que eles viam, né? Ó, certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Aí tinha um homem com o corpo inchado e ele vai lá e cura esse homem. Ele é um mago. Fica curando. Eles viam dessa forma. Beleza? Vamos orar para encerrar? Ó, passamos do tempo. A minha aluna cancelou a aula aí, então deu pra gente passar de boa. Quem gostaria de orar aí pra gente finalizar? Posso orar? Pai querido, amado Deus, muito obrigada, Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigada porque a sua palavra é viva, ela é tão forte, ela impacta a gente. Obrigada por isso, Deus, por ter deixado ela para que a gente possa guiar e tratar o nosso coração e Amém. buscar ter cada vez mais parecido e próximo do Senhor. Obrigada por tudo isso que o Senhor deixou para a gente, essa preciosidade. Amém. Que a gente possa ter cada dia mais fome e sede de te conhecer, Deus, de praticar aquilo que a gente aprende do Senhor, que a gente possa não só te conhecer, mas também praticar e também passar esse conhecimento adiante, Deus, para que a gente possa ganhar mais irmãos para o teu reino, mais vidas para o teu reino, que a gente possa ser startado, Deus, para esse ID que o Senhor nos comissionou a fazer. Pai, obrigada por mais um dia de vida que o Senhor deu para mim, para o Dani, para Jaque, para a Suelen. Obrigada por essa reunião, por esse
encontro, Deus, tão precioso. Obrigada por estar falando tanto com a gente todos esses dias, Deus. Eu peço que o Senhor nos fortaleça cada vez mais para que a gente continue, Deus. Para que a gente continue a te buscar, continue a praticar, que a gente siga em frente, que a gente não seja dos que retrocedem. Sim. Pai, abençoe nosso dia hoje, Deus, que a gente possa estar sensíveis a te ouvir, que a gente possa estar sensíveis a pôr em prática aquilo que a gente aprende do Senhor, Deus. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela vida de cada um. Deus, esteja sempre conosco. Nós te amamos e te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí, Deus está com vocês. Bom demais. Só para encerrar essa questão que a Jaque perguntou, né, dos 5 discípulos, são as versões da história, né? Tem a dos judeus que não receberam e tem a dos judeus que receberam. Os judeus que receberam Jesus foram aqueles que foram mortos no Coliseu, né? Os caras que entregaram a vida, etc. Os caras que fizeram maravilhas e de quem a gente recebe até hoje, né? Então a gente sabe que essa versão tem poder, né? A outra versão é só uma versão para poder se justificar. Eles foram aqui, né? Cadê os 7 pecados capitais? Eles foram na soberba. Acharam que sabiam melhor e não conseguiram enxergar. E na inveja também. E na ira. Mataram, né? Mandaram matar. Porque Jesus, muito poderoso. Engraçado, né, gente? Às vezes vocês que moram perto da praia, ontem o dia estava muito bonito, né? Aí ontem eu parei um pouquinho, olhei o céu assim, eu falei assim, cara, Deus está lá sentado, né, à destra do Pai. Deve ser uma coisa assim surreal, né? A gente fica aqui, que dia bonito, pá. Mas o céu deve ter coisas, assim, surreais, né, cara? Já imaginou? Surreais mesmo. Eu fico assim pensando, cara. Aí você olha assim, será que é hoje que ele vai? Porque assim, ele vai vir como nos dias de Noé, né? A gente vai estar vendendo, vai estar se casando, vai estar um monte de coisa, entendeu? Assim, a gente tem que estar atento para isso, assim. E é um privilégio, né? Entendeu? A gente tem que pensar que a gente realmente está passando por... a gente é um espírito passando por uma experiência terrena, né? Mas que ele vai estar com a gente, que a gente possa continuar firme mesmo e sabendo que a gente vai voltar para casa, né? Que um dia a gente vai voltar de onde a gente veio, né? Amém. É verdade. Ontem estava um dia lindo, 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 Jaque.